Bom, bem-vindo ao programa Antes de Comprar, que é um programa inédito aqui na internet brasileira, que é análise de produtos, mas do ponto de vista do consumidor. Não é uma análise de produtos feito tecnicamente, né? Isso tecnicamente não interessa nada para você que é um consumidor. E o meu entrevistado é o Wagner Fontinelli, que é diretor da Belkin para a América do Sul. E a gente vai conversar aqui sobre roteador sem fio, que muito provavelmente você tem na sua casa, ou vai trocar, ou ainda se não tem, vai ter, mas comprar o quê? Os roteadores têm várias bandas, têm várias velocidades que atendem a uma conexão na internet, e é isso que o Wagner vai explicar pra gente. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Guido. Parabéns inicialmente pela iniciativa. Eu acho que um programa desse tipo é necessário para os usuários finais, para tirar dúvida, não dúvidas técnicas, mas dúvidas de uso. E você está de parabéns por esse programa e estou muito feliz em poder ser o primeiro a ajudá-lo nessa grande empreitada. Tá, muito obrigado. Wagner, é o seguinte, como eu falei, vamos bater um papo aqui sobre roteadores, né? Você Sim. tem no mercado hoje várias bandas de roteador. Quando eu falo banda, é a banda interna de roteador, né? Não é a banda que vem da operadora, Sim. não. Então você tem o B, G e o N. Primeiramente, eu queria que você explicasse para mim essas três velocidades, B, G e N, e depois a gente vai entrar na banda AC, que é a última palavra em velocidade interna de conexão, né? Fala para mim sobre banda BGN, por favor. Na verdade, você tocou num ponto interessante quando você falou que o roteador ele não aumenta a banda contratada. Isso é uma das grandes dúvidas do usuário. Ele contrata uma banda de 1 mega, por exemplo, da operadora e um roteador de 150 mega e pensa que a internet dele passa como um passe de mágica a ter 150 mega. Isso não existe. A banda contratada da internet continua a mesma, 1 mega. O roteador, na verdade, divide a banda que você contratou para todos os aparelhos que são wireless na sua rede. Essa é a função do roteador. Ele é um rádio, na verdade, ele é um rádio que pega o sinal de internet que você contratou e divide ele para todos os aparelhos da sua casa. Lá pelos anos de 1997, começamos uma experiência básica com a tecnologia 802.11, não tinha nem letrinha, 802.11, que começou com uma velocidade muito pequena de 2 mega. E aí durou até 1999, e aí entra a primeira banda chamada banda G, banda B, 802.11b, que oferecia ao usuário uma velocidade de 11 megas por segundo. Essa velocidade era uma velocidade baixa, mas daria com um ou outro computador trabalhar bem na internet, você navegar na internet. Mesmo porque naquela época você não tinha muito vídeo rodando ainda não, né? Não. Na verdade, a época do B é a época da internet como visual, né? Com apelo visual, e-mail, principalmente e-mail. Foi quando os spams começaram a acontecer. E você não precisaria ter muita banda para poder navegar. Aí, quando foi em 99, aí chega a tecnologia G, praticamente quadruplicando a velocidade para 54 megabits por segundo, e você tem um grande boom do wireless no Brasil, aliás, no mundo, né? E aí todo mundo começa a comprar roteador com velocidade de 54 e você começa a ter as primeiras experiências de vídeo e som pela internet. A tecnologia G durou muito tempo e dentre esse tempo que ela durou, fizeram um pequeno teste com a tecnologia A, que é uma faixa de frequência de 5 MHz, e que até então era usado exclusivamente pelas Forças Armadas do Brasil. Todo roteador, como eu falei no início, é um rádio. Ele trabalha com 2.4 GHz, é a frequência desse rádio para mandar o sinal para os usuários. E aí, no futuro, eu ainda vou explicar por que muita gente fala: minha internet vive caindo lá em casa, ou meu sinal não chega no meu quarto. São problemas básicos que o usuário vai ter. Mas um deles é por causa da frequência 2.4 GHz. A tecnologia 54 durou bastante, e quando foi 2002, começaram os primeiros 802.11n. E aí a tecnologia N trabalha com 2 antenas ou 3 antenas, que nós chamamos de N puro. O de 2 antenas ele trabalha com 150 megabits, é o básico da tecnologia N, e aí você começa a ter de fato uma experiência razoável de vídeo.
você começa a ter uma experiência razoável de streaming de vídeo e começa a ter o download de música explodindo com o iTunes. Nesse sentido, a tecnologia N, ele oferece para o usuário uma cobertura maior, que é um outro problema básico dos roteadores, a área de cobertura que ele tem na sua residência, e a quantidade de máquinas que são ligadas ao roteador. Não vamos esquecer que o roteador, como ele manda sinal para várias máquinas, ele é um produto de rede. Você pode montar uma rede no seu escritório, na sua pequena empresa, e os roteadores, de acordo com a sua potência, seguram de 5 até 50 máquinas. Então, imagina um escritório pequeno com 50 máquinas sem passar um fio. É tudo wireless. Pois é, mas aí a banda... Mas aí dá uma degradada, não dá, não? Pois é, na verdade, quando você começa a fazer transferência de dados pela rede, usando 300 megabits, você tem que fazer uma comparação bem básica. Se você está transferindo dados, ele é 3 vezes mais rápido que o cabo. Sim. Então, aí você tem uma velocidade muito maior para você trafegar dados. Quando você fala stream de vídeo, não. Aí é uma outra coisa que o roteador tem que estar preparado para fazer isso, que é o QoS, e a tecnologia N300, e aí eu ressalto, 300 puro, de 3 antenas, é a melhor opção para quem quer começar a ver vídeo, né? Isso vem durando até hoje, a tecnologia ainda continua no mercado, né? O 150 bits é o roteador de entrada, é o mais barato, é que as pessoas estão comprando, e aí a tecnologia N vai chegando até 900 megabits. No Brasil, se eu não me engano, tem até 600 megabits. Sim. Depois desse processo todo, que a linha ainda não saiu, a tecnologia N ainda está em linha, quer dizer, não saiu, o mercado americano exige, todo mundo exige uma demanda maior de vídeo, uma demanda maior de streaming. Aí você começa a falar de Netflix, os filmes que você assiste pela internet, e aí o roteador N não consegue te dar 100% de streaming de vídeo. Foi por isso que a tecnologia aí sim, AC, foi desenvolvida, foi lançada, e hoje você consegue ter roteadores na tecnologia AC de até 1.8 GHz de velocidade. Então, quer dizer, o cabo definitivamente ficou para o passado. Você tem aí na tecnologia C a plena capacidade de streaming de vídeo te oferecendo, e é o futuro. Entendi. E uma grande vantagem. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você falou... É só para completar o raciocínio da C. E aí ela vem te oferecer a banda de 5 GHz. Então você trabalha na tecnologia com duas bandas, a 2.4 e 5.0, que como a 5.0 já foi liberado pelo governo, não há muita poluição. Então você consegue, por exemplo, conectar sua televisão Smart TV na 5.0, assistir filmes sem interferência. Entendi. Eu quero pegar um pouquinho a banda 2.4, tá? Que acontecem coisas aí que as pessoas nem imaginam, né? E o que é muito comum. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que tem um escritório em casa, ela tem lá o modem, o roteador e o telefone sem fio do lado, né? Exatamente do lado, porque ele trabalha ali, então sem fio para ele é uma maravilha. Mais ou menos, porque o sem fio basicamente é 2.4 também, e isso dá uma interferência, além de babá eletrônica, né? Com certeza, você falou num ponto muito interessante. A primeira coisa, o roteador, como ele é um rádio, ele tem que ficar no ponto mais alto da casa para poder cobrir toda a casa. Então, geralmente, as pessoas compram um roteador, colocam no escritório, que geralmente é no andar de baixo, e depois fica querendo que o sinal chegue no quarto de casal, passando pela laje da casa. Quer dizer, não vai chegar com boa qualidade. O roteador tem que ficar sempre no ponto mais alto. Como ele é um rádio e você tem a frequência do rádio, se duas frequências atuam no mesmo tempo, a interferência é clara. Basta você falar de rádio pirata. Se você está ouvindo uma rádio e você começa a ter interferência nessa rádio que você está ouvindo no seu carro, por exemplo, é que existe uma rádio pirata trabalhando na mesma frequência. Isso acontece com certeza no telefone sem fio. Então, um erro que as pessoas cometem é colocar o roteador que trabalha numa frequência de 2.4 GHz ao lado de um telefone sem fio que também é 2.4 GHz. Ou seja, interferência, toda vez que o telefone toca, a rede cai, porque você tem a interferência clara. E o cara tem uma maneira clássica. E o cara acaba xingando a operadora, né? Pois é, xinga a operadora e xinga também o roteador, né? Porque fala que o roteador não funciona. Isso é um problema muito comum. Então as pessoas têm que entender que a primeira coisa, como eu falei no início, o roteador é um rádio. Ele trabalha numa frequência. Se a frequência for igual,
como você falou, babá eletrônica, telefone sem fio, até micro-ondas. O micro-ondas tem um problema sério. Se você tiver interferência de micro-ondas, o micro-ondas está vazando o sinal. Então você tem que trocar o micro-ondas. Né? Exatamente. Então a pessoa tem que colocar o roteador no lugar mais alto da casa. Se não for possível, compra-se um adaptador, um extensor de sinal, que pega esse sinal onde está a parte mais fraca e joga para cima para poder chegar na casa. Os roteadores, eles vêm setados, como é uma onda de 2.4, eles são divididos em 11 canais. E esses canais, eles vai do 1 ao 11. Geralmente, eles vêm de fábrica, setado no canal 6. Mas você pode, através do setup do roteador, mudar isso para duas coisas. Uma, para o sistema automático, que o próprio roteador indica qual é o canal que está mais livre, ou colocar no canal 1, 6 ou 11, que esses três canais são, teoricamente, os três com menos propensão de ter interferência. São os canais mais limpos que existem. Uma outra coisa que você deve fazer no seu roteador é sempre que você colocar ele na parte mais alta da casa, ele foi feito para você não ter fio, é óbvio, né? Mas você tem que esconder o fio que chega da internet. Então, uma coisa que você tem que fazer é tomar cuidado com umidade. Não pode receber algum tipo de umidade. Eu falo isso porque tem gente que põe no telhado, no forro da casa, e aí fica vendendo internet ou passando internet para o vizinho ou para o puxadinho que tem lá no quintal. Se cai uma gota d'água no roteador, ele torra. Ele é um roteador indoor. Exatamente. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, esse tipo de interferência é clássico. Você tem que mudar o canal do roteador. E o outro é o obstáculo. Os obstáculos também, como ele é um rádio, você não consegue chegar no andar de cima da casa, passando pela laje da casa, porque tem a laje. Então você tem que ter algumas soluções para evitar obstáculos, papéis, como livro, madeira, parede de metal. Por exemplo, parede de metal, o sinal não passa, ele bate e volta. Né? Então, é como você pegar um tijolo, você pinga água no tijolo, ele vai chegar uma hora que a água passa, mas o ferro, você pinga a água, ela não vai passar nunca. Então você tem que tomar cuidado com esses obstáculos e colocar o roteador numa posição dentro da sua casa que você entenda que ele é um sinal de guarda-chuva e que onde você quer que aquele sinal chegue, ele vai chegar. Então, é meio um exercício de decoração, né, você fazer isso. Né? E muita gente tem a maioria das pessoas tem hoje um smartphone, tem um app, tanto para Android como para Apple, que faz a pesquisa, chama o Site Survey, faz a pesquisa do sinal em casa. Então, ele mede a capacidade e a potência do sinal. Então, se você andar com ele ligado na sua casa, você vai ver pelo mostrador onde o sinal está mais forte e o sinal está mais fraco. E aí você consegue colocar um extensor e tudo mais. Entendi. Como que é o nome do app? Deixa eu pegar aqui para você. Eu tenho aqui, eu uso... Quando você procura aí, eu vou dar uma informação aqui. Você que está vendo a gente aí, o Wagner, ele está num ponto qualquer de São Paulo, da cidade de São Paulo. A gente está fazendo essa entrevista aqui via Skype. E todas as entrevistas que você vir aqui no programa vão ser feitas via Skype. Isso evita que o executivo se desloque até o estúdio aqui, né? Porque o executivo hoje não tem tempo para fazer praticamente nada além do que ele se programou naquele dia para fazer, né? Então, em trânsito de São Paulo, por exemplo, para ele vir de onde ele está até aqui e voltar, seria 1h30, 2 horas de tempo que ele teria que despender. Então, a gente faz via Skype e nós somos uma das únicas produtoras aqui em São Paulo que consegue fazer isso com a qualidade que você está vendo. Achou aí, Wagner? Exatamente. Olha só o barulhinho. Tá. Esse daí você vê que o sinal tá verde. Eu vou tirar o barulho, é óbvio. Você vê que o sinal tá verde. Tá. E chama-se Wi-Fi Analyzer. Ele é para Android e eu consigo determinar que aqui onde eu estou, o sinal tá verde. E é um sinal quase forte. Você deve estar do lado do roteador, fechada, né? Na verdade o roteador está lá no outro compartimento do escritório. Só por curiosidade, qual o roteador que você tem aí? Pode falar. Eu tenho um AC 1.2 GB. Eu tenho um AC 1.2 GB. Você tem um AC já aí? Já. Bom, se você não tivesse um AC aí, não ia ser eu que ia ter, né? Pois é. E você vê, eu tô no outro cômodo, a porta tá fechada, o sinal tá quase chegando no verde. Sei, entendi. Então, esse tipo de
esse tipo de exercício é bom para as pessoas saberem que, como, de novo, eu ressalto isso porque é uma dúvida muito grande. O roteador é um rádio, não adianta ficar esperando que o sinal chegue forte, alto e claro. Se você tem frequências iguais, você tem obstáculo no meio do caminho. Entendi. Agora me diz uma coisa. E os aparelhos para receber o AC? Já tem aparelho, já tem notebook, já tem netbook, ultrabook, seja lá o que for, para receber AC? Pois é, a tecnologia AC embedded, né, embutida em notebooks, eu ainda acho que não. Eu acho que os fabricantes ainda estão com modelos de N, estão fabricando, mas é uma questão de tempo isso ser mudado. Isso não impede que você use, por exemplo, eu estou falando com você via Skype, no meu notebook, que é um notebook da HP com tecnologia N, usando o meu roteador AC. Então, isso não impede que você trabalhe. O que é interessante, até sair os notebooks ou tablets com tecnologia C, é que você consegue pegar a parte da tecnologia C na faixa de 5 GHz, e isso é importante. O seu equipamento, o seu tablet ou o seu notebook tem que ter a capacidade de perceber, de enxergar a rede 5.0 GHz. Sim. Porque se ele não enxergar, não adianta ter o AC. Pois é. Né? Aí você fica com a N pura, que é 2.4. Mas aí, se você tem um tablet ou um notebook que pega a tecnologia 5, vale muito a pena. Aí, um conselho, uma dica para o usuário. Pegue a 5.0, por exemplo, se a Smart TV enxergá-la, cadastre ela como a rede para multimídia. Então, como todos os equipamentos, na grande maioria, são 2.4 e a 5.0 está meio livre, então eu uso na minha casa, por exemplo, a televisão Smart TV para assistir vídeo através da 5.0. O meu tablet também, que eu vejo para assistir vídeo, no 5.0. Então, eu tenho uma frequência limpa, porque onde eu moro, no andar onde eu moro, tem 4 redes. Então, apenas eu tenho a 5.0. Então, a interferência é zero. A interferência é nula, não tenho nada. Então, é uma dica muito boa. Então, se o equipamento consegue enxergar 5, já vale a pena ir para a tecnologia AC. Alguns roteadores N já começam a tem um pouco oferecem a tecnologia A, que é 5.0, mas ela não vem combinada com toda aquela capacidade de streaming que a tecnologia AC oferece ao usuário. Entendi. Para a gente finalizar agora, me diz uma coisa. Hoje, quanto custa um AC? Se você for pegar do padrão americano, do exemplo americano, você está trabalhando com quase $300, mais ou menos. Né? Então, se você pegar, infelizmente, eu repito, o Brasil é um país muito caro, para trazer esse produto para cá, você está falando em torno de R$1.000. Né? Então, com o lançamento do AC, a gente está calculando alguma coisa em torno de R$899, R$799, mas uma questão que a gente vai ter que fazer com a modernização e com a pulverização da utilização, é óbvio que os preços vão começar a cair. Eu estimo que no próximo ano ele seja um roteador de R$599, mais ou menos. Por aí. Que vale a pena. Os ultrabooks devem estar saindo com AC já, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, eles já devem estar com a tecnologia, pelo menos a tecnologia 5 já de cara, né? E uma coisa muito interessante também vale a pena ressaltar aqui, Guido, que é um ponto de dúvida para o usuário, é a tecnologia N, wireless, na verdade, a tecnologia wireless, ela é mais segura do que a rede cabeada. Sim. Muita gente fala porque se ele vem pelo ar, o meu vizinho vai enxergar sim. O Windows tem essa capacidade de pegar e trazer as redes para você. Mas você tem que fazer a senha de segurança. E nesse sentido, quando você faz a senha de segurança, a rede sem fio torna-se mais segura do que a rede cabeada. Então você não fica todo animado não quando comprou o roteador, instalou e está pegando internet na casa inteira e esquece de colocar a senha. Tem que colocar a senha forte, misturando números, caracteres e letras, porque aí ninguém consegue quebrar a tua internet. Exatamente. Não pode deixar nunca, você não pode descuidar nunca da segurança, da senha. Seria a mesma coisa que você morasse numa casa de cara para a rua e todo dia você deixasse a casa aberta com a porta não destrancada, mas aberta, né? Literalmente aberta, né? Exatamente. E saísse, deixasse a casa vazia, enfim, fosse viajar e deixasse essa casa com janela aberta, porta aberta. É a mesma coisa, não muda nada. Né? É a mesma coisa. E nos roteadores Belkin, agora só falar um pouco de uma característica clássica dos roteadores Belkin, ele tem uma função chamada Gas Access,
que é uma rede aberta e com senha. Se você quiser dar para um convidado, você convida alguns amigos para casa, por exemplo, e eles levam o notebook ou tablet e querem ir para a internet. Ao invés de utilizar a sua rede, eles enxergam uma rede chamada Gas Access, que é uma rede específica para o usuário que está te visitando e que quer apenas navegar na internet. Então, ao invés de você dar a senha da sua rede para ele, Sim. você dá uma senha para ele que ele só vai acessar a internet e não enxerga a tua rede principal. Isso é interessante para quem recebe muitos amigos em casa, precisam sair para a internet, principalmente pequenos negócios, para oferecer para o usuário, por exemplo, um café, um France Café, um bar que você quer dar acesso à internet. Os usuários usam o Gas Access apenas para a internet e não tem acesso à rede principal. Entendi. Isso é muito comum no mundo corporativo, né? No mundo corporativo sim, é muito comum você ter uma senha de convidado, né? Exatamente. E porque você não tem acesso à rede. Você não enxerga, você não consegue enxergar. Não. E aí você está totalmente livre de qualquer tipo de ataque. É isso aí. Bom, Wagner, eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui. Você despendeu o teu tempo aí, que é valiosíssimo, eu sei disso. Você, sendo diretor da Belkin para a América do Sul, o teu tempo não vou dizer que é escasso, mas ele é praticamente todo tomado, né? Eu te agradeço essa entrevista. E a gente volta a se falar mais para frente aí quando surgir alguma novidade. Muito obrigado, viu? Guido, eu que agradeço e, de novo, é um prazer começar esse programa com você. O público tem necessidade disso, você está de parabéns. E se precisar de mim para outra ocasião, vamos falar mais sobre rede sem fio, sem problema nenhum. Estou aqui à sua disposição, a sua e dos seus usuários. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, tchau. Bom, e essas foram as dicas do Wagner Fontinelli sobre roteadores. Acesse nossa página no YouTube, www.youtube.com/canal Vida Moderna e faça sua inscrição nele para saber em primeira mão tudo que for publicado. E também curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com/canal Vida Moderna. Até a próxima!